hoje aqui nessa live, você vai aprender como você pode arrumar o seu espaço, porque muitas vezes a gente tem vergonha de se expor na hora de praticar uma atividade física, né? Para arrumar a sua casa. Você vai poder fazer isso aqui comigo. Por isso hoje eu tô aqui na minha varanda, na varanda da minha casa, para te mostrar como eu ajeito a minha casa quando eu quero fazer balé, por exemplo, aqui na minha varanda, né? Você não necessariamente precisa ir numa escola de balé para fazer balé. Você pode fazer balé online. Hoje a gente já tem essa mentalidade um pouco mais voltada para o online, né? Mesmo que muitas mulheres ainda prefiram ir numa escola de balé, e eu entendo, né? A gente tem realmente esse hábito, né? De ser presencial, da gente ir numa escola de balé, enfim, né? Mas hoje em dia, principalmente depois do que aconteceu, do que está ainda acontecendo, que é a pandemia, né? A gente viu novas possibilidades, né? De você poder realizar o seu sonho de dançar balé, de você, por exemplo, poder estar fazendo uma atividade física que você goste sem necessariamente você precisar de sair da sua casa. E às vezes acontece de você, por exemplo, pode acontecer com algumas pessoas aqui, né? De você morar numa cidade que não tenha balé para adulto, ou que não tenha uma escola de balé próximo da sua casa, né? Então você pode sim deixar o aconchego do seu lar prontinho para você fazer a sua aula de balé. Então hoje nós vamos fazer um exercício aqui, né? Para quem não sabe, uma aula de balé, ela é um conjunto de exercícios, né? Um conjunto de exercícios que você tem uma ordem certa, né? Os exercícios não são aleatórios, ela tem uma ordem certa de cada exercício para que você possa realmente ter um aquecimento, uma preparação para o seu corpo, para você não se machucar, para você ter um melhor rendimento na sua aula, né? Então, hoje aqui eu vou mostrar um exercício, né? É um exercício de fortalecimento da sua panturrilha, tá? A panturrilha é aquele músculo que é considerado o segundo coração, né? Porque ele ajuda a bombear o sangue de volta, né? Para a parte de cima do seu corpo. Então hoje a gente vai fazer aqui um exercício que você vai sair daqui com as pernas bem fortes, com a panturrilha bem forte, não só com a panturrilha, mas também com o seu tornozelo. Porque a aula de balé, a gente sabe que no balé, né, o ficar na meia ponta ou na ponta, né, é característico do balé, né? Você dançar na pontinha dos pés. E só que para isso você precisa ter força, você precisa ter condicionamento, você precisa ter um trabalho específico para conseguir ficar lá em cima na ponta dos dedos, né? Então hoje eu vou te explicar direitinho aqui esse exercício. Tenho certeza que você vai amar. É um exercício, né? Na verdade o balé é isso. O balé, ele é uma atividade física que trabalha o seu corpo, mas não de uma forma como uma academia trabalha, né? Porque numa academia você vai lá, você vai fazer musculação, você vai fazer, às vezes você até faz uma aula de zumba, né? De qualquer outra coisa, mas o balé ele é diferente de tudo isso, né?
A aula de balé, ela é muito estruturada, muito pensada em não te trazer lesão, né? É muito conduzida pelo professor o tempo todo, né? Isso é bem importante. Não é como se fosse uma aula uma aula assim com muitas pessoas que você fica ali meio perdida correndo atrás do professor. Não, não é assim, né? O professor tá o tempo todo, ou a professora no caso, né? Tá o tempo todo te conduzindo, fazendo com que você realmente aprenda o movimento, faça o movimento de uma forma correta, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos entrar no nosso assunto, né? Que é como você vai organizar o seu espaço. Então, deixa eu sair um pouquinho aqui da frente, só para você ver, né? Ó, eu tenho aqui no meu espaço, né? A gente tem uma poltrona aqui. Eu tenho uma outra poltrona mais para lá, né? Que depois todo mundo vai conseguir enxergar bem, tá? E tem um sofá, né? Tem uma mesa de centro, tem um carrinho ali, né? Então, é uma sala que aqui deve ter, deixa eu contar aqui para vocês, só para você ver que não precisa de muito espaço para você fazer sua aula de balé, tá? Muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas como é que eu vou fazer aula de balé na minha casa? Sendo que na minha casa é muito pequeno, é muito apertado, né? Mas você não precisa de muito espaço. Já vou te mostrar aqui, ó. Eu vou caminhar aqui, só para você ver quanto de espaço eu tenho, tá? Ó, eu vou dar um passo. 1, 2, 3, 4, deve ter mais 2 passos. 6 passos meus aqui, tá? 6 passos normais, né? Então, aqui deve ter, talvez, 2,5 metros, não sei, por aí, mais ou menos, tá? E daqui pra lá, ó, eu vou andar também aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, também 6. Então, deve ter uns 2,5 metros, tanto pra cá como pra cá, né? O tamanho de um tapete de 2,5 metros por 2,5 metros, né? Sendo que a gente nem vai usar todo esse espaço, tá? Então, se você tiver uma sala aí, uma sala normal, pode ser pequena, pode ser grande, pode ser o seu quarto, pode ser até a sua cozinha, pode ser uma garagem, pode ser uma varandinha que você tem aí, de repente, né? Pode ser qualquer espaço que você tem aí na sua casa, você consegue organizar e deixar ele organizadinho para você fazer sua aula, tá? Às vezes eu escuto muito as mulheres falando assim para mim: ai, mas eu não tenho barra, é por isso que eu não faço aula de balé. Ai, mas eu não tenho roupa, é por isso que eu não faço aula de balé. Ai, mas eu ainda estou esperando fazer uma barra, eu mandei fazer uma barra, é por isso que eu não faço minha aula de balé. Ai, mas eu não tenho um piso, que não dá, por isso que eu não faço minha aula de balé. E, gente, sinceramente, isso não é um empecilho para você fazer sua aula de balé, tá? Não é um empecilho. Você realmente precisa colocar na sua cabeça que uma aula de balé é uma prioridade na sua vida. Por que é prioridade na sua vida? Porque atividade física é prioridade na sua vida. Tem que ser prioridade. Tem que ser... a atividade física, ela é como se fosse a sua alimentação. Você tem que cuidar da sua alimentação e você tem que cuidar da sua atividade física como você cuida da sua alimentação, tá? Isso é extremamente importante para você ter qualidade de vida agora, ter saúde agora e futuramente. Você precisa ter esse cuidado com você, né? Então é um cuidado tanto na parte de alimentação, quanto na parte de sono, quanto na parte de atividade física, tá? Então, por isso que eu acho que é fundamental você deixar o seu espaço já previamente organizado. Pode ser que você tenha né, a sorte de ter um espaço que você pode deixar separadinho só para o seu balé, mas pode ser que você não tenha, né?
Então, isso não pode ser motivo para você não fazer balé. Isso não pode ser motivo para você falar assim, eu não vou fazer porque eu não tenho meu espaço. Isso não pode ser motivo, tá? Eu costumo dizer muito aqui na minha casa, eu falo, quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa. E isso é a mais pura verdade. Quem quer fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, faz. Quem não quer fazer e fala que quer fazer, mas arranja sempre uma desculpa para não fazer, né? E eu acho que você precisa, talvez você precise, né? Parar de arranjar desculpas para você cuidar de você, para você fazer a sua atividade física. Talvez você precise falar assim, olha, chega, eu vou fazer e ponto final. Vai ser difícil, vai ter alguns problemas, não vai ser ideal no início, como eu gostaria que fosse, mas eu vou fazer, né? Então, isso é uma decisão que você precisa tomar, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou tirar aqui essa cadeira que eu tô usando aqui, né? Que vai ser a cadeira que eu vou usar para fazer o exercício. Então, é como se fosse a minha barra, tá? Então, eu vou deixar ela mais para cá por enquanto, só para mostrar para você o que a gente pode fazer para deixar já um espaço já previamente arrumado, né? Então, aqui eu tenho essa poltrona que eu falei, né? Que eu gosto de deixar assim. Mas, se eu fosse usar a minha sala de balé, que eu tenho uma sala de balé, né? Eu sou professora de balé, então eu tenho o meu espaço para poder dar uma aula de qualidade para vocês, né? Mas, se eu fosse organizar aqui a minha casa para fazer a minha aula de balé frequentemente, sempre, né? E deixar uma sala bonita ao mesmo tempo, o que eu faria? Eu tiraria essa mesinha, por exemplo, que tá aqui. Eu tiraria ela daqui, colocaria ela mais aqui. Então, eu tenho aqui um cestinho, né, de cobertorzinho. Eu colocaria embaixo aqui do meu aparador. Eu colocaria essa mesinha mais aqui também. Que não atrapalha a minha passagem, não atrapalha a passagem que tem uma porta aqui, então não atrapalha a passagem. E essa poltrona aqui, né? Eu vou passar ela pra cá, então eu vou deixar essa daqui mais viradinha aqui. Deixa eu empurrar minha lareirinha. Porque a sua casa, ela precisa ficar de uma forma que você consiga usar a sua casa, né? Sua casa ficar gostosa, legal, né? Mas adaptada, já prontinha para você fazer a sua atividade física, tá? Então, eu acho que o pessoal do YouTube não tá conseguindo ver bem ali. Deixa eu botar um pouquinho mais pra cá. Agora tá. Então, ficou duas poltroninhas ali, né? Eu vou colocar o meu revisteiro aqui. Vou botar essa mesinha aqui. Pronto. Essa outra mesinha eu vou deixar aqui mesmo. E aí, a minha mesinha de centro seria a única coisa que eu teria que tirar para fazer minha aula de balé, tá? Então, eu vou deixar minha mesinha de centro aqui mesmo, né? No dia a dia. Então, eu tô com a minha sala pronta para receber, para conversar, né? Para fazer o que quer que seja durante a minha semana. E quando eu venho fazer a minha aula de balé, que esse é o espaço que eu tenho para fazer minha aula de balé, eu vou tirar minha mesinha de centro daqui. Então, eu vou empurrar ela um pouquinho para cá. E aí, eu tenho já o meu espaço aqui, que é um espaço, gente, esse tapete aqui, ele tem 2 metros por 1,5, tá? 2 metros por 1,5. É um espaço suficiente para eu fazer
alongamento, minha atividade física, o que quer que seja aqui de aula de balé, eu consigo fazer aqui, tá? Então, olha só, essa é a cadeira que eu estava sentada, né? Peguei uma cadeira da minha mesa de jantar e vou fazer o meu exercício aqui na minha sala. Falar com vocês, mostrar, né? Vamos fazer o nosso exercício mesmo agora, tá? Então, vamos lá, ó. Eu falei que a gente ia fazer um exercício de fortalecimento da panturrilha, que é esse músculo que tá aqui, né? E do tornozelo. Tornozelo sem pés também, né? Então, vamos lá. Deixa eu clarear uma coisa para vocês. Pode ser que tenha gente que nunca fez uma aula de balé comigo, né? Então, eu preciso explicar uma coisa, que é o seguinte. Muitas pessoas, quando a gente fala no balé, existe a meia ponta e existe a ponta, tá? Então, quando a gente fala em ponta, a gente está falando de sapatilha de ponta, né? De subir na ponta. E é subir nessa pontinha do dedo mesmo, né? A gente coloca a sapatilha de ponta e sobe nessa pontinha que é assim do dedo. Mas o que acontece? A sapatilha de ponta, ela é eu posso fazer um vídeo só disso, depois vocês me falam se vocês querem um vídeo só disso, eu faço. Ela tem uma parte da frente, né, que tem gesso, então ela segura o pé ali, os dedos, e você consegue subir e ficar ali em cima, claro, com acompanhamento, com treino, fazendo aula, né? Você precisa ter alguns anos de balé para poder usar uma sapatilha de ponta, tá? E quando a gente faz dedos, né? A gente flexiona o pé e deixa os dedos apoiados no chão, né? Aí a gente chama de meia ponta, tá? E como é que os dedos têm que ficar? Muitas vezes a gente sobe e a gente engruvinha os dedos, assim, aperta os dedos no chão, tá? E aí isso não é legal, porque isso tira a tua base, né? Porque quando você sobe em cima dos dedos, a sua base são os seus dedos. Então, se você aperta ele ou enruga os dedos, assim, contrai, né? A palavra certa é contrai. Se você contrai os dedos, aí você diminui a sua base, fica mais difícil de você ficar lá em cima, né? Outro detalhe importante da meia ponta, que é o que a gente vai trabalhar aqui, né? E é o que é trabalhado no balé o tempo todo, desde uma aula de iniciante até uma aula de profissional, bailarina profissional usa meia ponta, né? É o alinhamento que você tem que ter do seu tornozelo com os seus dedos, né? Então, a meia ponta correta, uma meia ponta boa, né, que a gente chama de meia ponta boa, é uma meia ponta que a gente deixa alinhado o tornozelo com os seus dedos que estão aqui, né? Então, quando eu subo na meia ponta, é legal que você chegue nisso, tá? Não quer dizer que você vai chegar já logo de cara, de primeira, não, tá? Às vezes não, muitas vezes, a grande maioria das pessoas começam com uma meia ponta baixa, ou seja, o calcanhar ele fica mais para baixo. E aí a pessoa sobe mais assim, ó, né? Por quê? Porque não tem força ainda, tá começando, não tem flexibilidade ainda no tornozelo. O peito do pé ainda não está trabalhado, a musculatura, né? Ainda não tem força suficiente para subir mesmo, tá? Existem algumas pessoas que já têm uma facilidade natural de fazer isso. Então, às vezes ela nunca fez balé na vida, você pede para ela subir, ela sobe numa boa ali, né? Bem alinhadinha ali com os dedos, né? Mas a grande maioria das pessoas não, vai subir assim, com dificuldade, e com o tempo vai fortalecendo até chegar a ficar bem em cima dos dedos mesmo, tá? Então, agora que a gente vai fazer esse exercício, a gente vai fazer um movimento que se chama rise, tá? Que é elevar. Então, é elevar o calcanhar, né? Sem dobrar os joelhos e depois descendo. Quando você descer,
Aliás, quando você subir, você tem que tentar subir bem alinhadinho com os seus dedos. Para isso, o seu tronco precisa estar em cima da sua pelve e a sua pelve em cima dos seus dedos, tá? Tudo precisa estar alinhadinho, porque se a sua pelve, por exemplo, estiver mais para trás e o seu tronco mais para frente, por exemplo, já vai ser mais difícil de você se equilibrar aqui. Se você tiver com a sua pelve para frente, o seu tronco para trás, vai ser mais difícil ainda de você subir. Então, você precisa estar com a sua pelve alinhada com os seus ombros, tá? Então, o que precisa acontecer aqui? Primeiro, ó, você tá com o seu peso no seu calcanhar. Então, percebe aí um pouquinho primeiro o seu peso. Deixa os seus pés paralelos, tá? E aí, percebe um pouquinho o seu peso, ó. Você tá com peso no calcanhar. Agora, passa o peso um pouco pra frente. Você vai sentir que você tem que dar uma forçadinha nos seus dedos pra você não cair pra frente. Agora, passa lá pra trás e vem pra frente, ó. Esse balancinho, né, de você ficar mudando de posição do seu peso, mudando a posição do seu peso, faz você entender que quando você for subir na meia ponta, o seu peso tem que sair do calcanhar e ir para frente um pouquinho, para você poder subir e ficar bem em cima dos dedos, tá bom? Isso é bem importante, porque muitas mulheres têm dificuldade, às vezes, fazer essa meia ponta e muitas vezes é porque não tá conseguindo fazer com que o seu peso fique no lugar certo, tá bom? Então, treina isso primeiro, ó, pode deixar a sua cadeira aí de costas para você, tá? O assento para lá. E aí treina isso um pouquinho, ó, deixa os pés paralelos, tá? Eles são paralelos, mas não precisa ficar assim grudadinho um no outro, não, tá? Um espacinho de, sei lá, 2 centímetros já tá bom, tá? Mais ou menos na abertura do seu quadril. E aí o seu peso está lá para trás do calcanhar, agora o seu peso vem para frente, ó. Vai para trás e veio para frente. Vai para trás e veio para frente, sendo que o seu quadril já está ajeitadinho, né? A sua postura toda já está ajeitada. Hoje não é a aula de eu falar sobre a postura, mas passando rapidamente assim sobre a postura, você tem que manter o seu quadril numa posição neutra, nem para trás nem para frente, puxar o seu corpo para cima, contrair seu abdômen, rodar os seus ombros lá para trás, né? E alongar o pescoço lá por trás pela nuca, tá? E aí, você pode segurar um pouquinho aqui assim na sua cadeira, só para você ver agora, ó, que você vai tirar o seu peso do calcanhar e vai passar um pouquinho para frente. Tá vendo que o tronco, ele inclina levemente, né? E aí, você vai subir na meia ponta. E quando você descer, você não vai voltar o seu peso para trás. O seu peso continua aqui na frente, na parte da frente do seu pé, tá? E aí, você sobe de novo e desce. E sobe e desce. E sobe, desce e sobe e desce. Esse é o rise, tá? Rise. Subir e descer. A gente vai fazer esse rise, esse movimento no paralelo e depois na primeira posição do balé, dos pés, né? Que é calcanhares juntos e pontas separadas. Quando você for fazer o rise em primeira posição, você vai manter o peso maior para o seu dedão do pé e não para o dedinho. Olha só, tá vendo o que acontece quando eu deixo ir pro dedinho? Meu tornozelo, ele cai lá para trás, né? E o meu pé fica torto, então eu tenho que manter o meu peso em cima do meu dedão, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai fazer 16 vezes, hein? 16 vezes a elevação e a descida, o rise em
paralelo, no paralelo, e depois a gente vai abrir primeira posição e vai fazer o rise também na primeira posição. Sempre que descer, mesmo estando na primeira, não volta o peso pro calcanhar, tá bom? É como se o calcanhar ele encosta no chão, mas não tem peso, ó, tá vendo? Ele quase que fica flutuando sem encostar no chão, beleza? E como sempre, eu vou colocar uma música linda e maravilhosa, e aí a gente vai fazer o nosso exercício, tá? E você vai fazer aí na sua casa, ajeitadinha. Eu espero que você já tenha aí ajeitado a sua casa aí, né, pensado, ou pelo menos pensado, né, aonde você vai fazer o seu balé, aonde você pode deixar já arrumadinho, tá? Então, vamos lá. Ó, ajeita a sua postura, pés paralelos, encaixa o quadril, deixa o quadril neutro, na posição neutra, puxa os joelhos para cima para você ativar a musculatura das suas pernas, contrai o abdômen, roda os ombros lá para trás, deixa o braço embrabar para a gente começar a colocar junto com a música, tá? Vou colocar uma música linda que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá de novo, prepara. Preparou? 3, mão na cadeira, aí eleva e desce. Eleva, desce. Eleva, sem deixar o peso ir para trás. Olha lá para frente, marca um ponto para você olhar. Puxa o corpo lá pela nuca, lá por trás. Isso. Desceu. Força para subir bem. Desceu. Subiu. Desceu. Primeira posição. E eleva. Desceu. Eleva. Puxa o corpo lá para cima. Não deixa o peso no calcanhar. Já tá sentindo queimar? Aguenta firme. Eu já tô sentindo. E eleva. E desceu. Eleva. Desceu. Abre os ombros. Deixa o paralelo com o chão. Não abaixa a cabeça. Não abaixa o olhar. Sempre muito elegante. Eleva. Desceu. Eleva. Desceu. Aguenta firme, tá queimando. E desceu. Continua, a gente vai virar paralelo, vai recomeçar. Virou e eleva. Desceu. Eleva. Desceu. Tenta subir cada vez mais alto, sem voltar o peso lá para trás. E respira. Contrai o abdômen. Desceu. Eleva. Desceu. Eleva a última, abriu primeira posição. Abriu e foi. Desceu. Eleva. Desceu. Eleva. Desceu. Tá queimando. Eleva. Desceu. Quando começa a queimar, é que começa a fortalecer a tua musculatura. Então aguenta firme aí. E desceu. Eleva. Desceu. Eleva. Desceu. Tá acabando. E abre os ombros. Puxa lá pela nuca. Desceu. Eleva. Desceu. Último. Eleva. Desceu. Finaliza. Muito bom. Parabéns se você fez até o final. Parabéns. Parabéns se você conseguiu fazer até o final. Se você não conseguiu hoje,
você pode conseguir amanhã, porque é isso que o balé busca, né? É você sempre se superar. Se você hoje não sentiu que o seu corpo está preparado para fazer essa quantidade de rises que a gente fez aqui, o que você conclui disso? Você conclui que o teu corpo está fraco, que você está com a musculatura fraca. Então, você precisa fortalecer, você precisa fazer amanhã de novo, repetir, o seu corpo vai respondendo aos poucos, tá? Não precisa ter pressa, não tem competição, né? Então, por isso que praticar balé em casa tem muitas vantagens, né? A vantagem de você realmente olhar para você e não olhar para o outro, para outra, né? Muitas vezes a gente se frustra às vezes. Claro que também tem um lado muito bom de você ir fazer balé numa escola, mas você pode fazer os dois. Se você já faz balé numa outra escola, você pode sim fazer como se fosse um reforço na sua casa, né? Por que não? E se você não faz um balé fora, você pode sim fazer na sua casa, tá bom? Você também quer praticar uma atividade física que te encante, que te dê prazer, que trabalhe a sua musculatura, a sua postura, que te deixa mais feminina e mais feliz? Então se inscreve no meu canal Márcia Bilar Oficial e dê o primeiro passo em direção ao mundo do balé.